A janela de transferências para clubes da Série A fechou, todo mundo sabe, mas o Vasco continua buscando e observando os jogadores que jogam na Série B do Campeonato Brasileiro. E o zagueiro Messias, que joga no Goiás e que tem passagens pelo Santos, está sendo observado pelo Vasco, segundo informações. E o VP-geral do Vasco da Gama, Renato Brito, detalhou um pouco sobre a reforma de São Januário. Finalmente deve acontecer e a capacidade do estádio deve ser de 47 mil pessoas. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes, dá aquela moral pra gente que é muito importante e clica no botão de hypar que ajuda a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Muito obrigado, chegamos a 12.300 inscritos. Vamos por mais, falta 5 pessoas para se inscrever pra gente bater 12.320. Então dá aquela moral pra gente, não esquece não, beleza? Agora vamos para as informações porque tem muita coisa pra gente poder falar nesse vídeo. Vamos começar falando sobre a reforma de São Januário, porque afinal acho que agora vai. Acho que agora finalmente a reforma deve acontecer. E o VP-geral do Vasco da Gama, Renato Brito, falou um pouco sobre essa situação da reforma de São Januário. E falou no canal do podcast Cruz Maltino, dando os créditos aqui. Vamos lá pro vídeo, vou deixar aqui na tela pra vocês, pra gente acompanhar essa entrevista aí do Renato Brito falando um pouco sobre a situação de São Januário e da reforma da nossa colina histórica. Vamos lá. Não é nenhuma reforma, a gente vai botar abaixo e subir quase do zero, não é do zero, mas é quase. E assim, sendo muito sincero, e mais uma vez aliando a expectativa, não vai ser a última vez que isso vai acontecer, tá? À medida em que os estudos vão avançando, eventualmente alguns consertos de rotas serão feitos até a decisão final. Então é bom que esteja todo mundo alinhado em relação a isso. Em relação à sua segunda pergunta, isso não tem nenhuma relação com o potencial construtivo, zero. A única relação é que a gente está tentando, por uma questão de responsabilidade, ao máximo que o custo de obra caiba dentro do potencial ou, pelo menos, seja próximo do potencial. Uma questão de responsabilidade financeira com o Vasco, entendeu? Hoje a gente tem um projeto que é o maior, seria para 57 mil pessoas. Se couber no bolso e se o entorno permitir, a gente vai fazer. Só que tem alguns estudos que demonstram que para o estádio ser rentável, não só do ponto de vista do custo de obra, né? Porque assim, eu entendo a torcida, mas a gente tem que lembrar alguns casos de alguns clubes que estão endividados até hoje porque fizeram estádios, deram vários passos além da perna. É esse clube que a gente quer, né? E a gente tem outros clubes também que construíram um estádio considerando uma condição. Hoje o estádio não ocupa nem 50% e o estádio dá prejuízo. E eles estão, inclusive, em brigas com os seus gestores. Então, é esse Vasco que a gente quer. Então, essas duas premissas que a torcida tem que, infelizmente, colocar na cabeça. Partindo dessas premissas, a gente começa a fazer conta, né? Partindo de um estádio de 40 mil, que seria, vamos dizer assim, ali o mínimo aceitável, até 57 mil. Então, a gente vai ter diversos cenários, tá? E repito, sempre se preocupando com o custo de obra, e naturalmente, quanto maior o estádio, maior o custo de obra, mas também com a questão da ocupação. Eu acabei não falando, mas eu já disse isso, né? A gente vê estudos que a partir de 70% da ocupação o estádio começa a ter lucro. Então, provavelmente, se você tem um estádio maior, você vai ter mais dificuldade em atingir 70%. Tem a questão da maior parte dos setores serem populares, uma coisa que a gente não abre. Por outro lado, uma outra discussão, muita gente falou assim, Renato, mas pô, se fizer um estádio para 47 mil, o BEP vai fechar não sei quantos setores e essa capacidade vai cair para 35. Não é assim. Os estádios em que isso acontece hoje em dia foram estádios mais antigos e que não se pensou na elaboração do estádio em torcida visitante. Maracanã, por exemplo, ele não foi um estádio elaborado para ter torcida visitante. Ele foi um estádio elaborado para a Copa do Mundo em que todo mundo ocupa todos os espaços, entendeu? Por isso que, por exemplo, dando exemplo do Maracanã, que é o que a gente está mais acostumado, há essa defasagem.
O Vasco não, o Vasco ele está junto com empresas que têm o know-how mais moderno sobre o estádio. Então, a capacidade final ela vai ser muito próxima do que de fato você consegue utilizar. Eu diria até 100%. Se você, por exemplo, pegar ali o Allianz Parque, por exemplo, o gap de capacidade ele é muito pequeno. Então, assim, se o estádio for para 47, a capacidade vão ser ali 47 mil, 46 e alguma coisa, entendeu? Não vai ter essa perda que a torcida está se preocupando. Mas, enfim, eu sei que ter uma capacidade é um tema que causa muita ansiedade para a torcida, causa a nós também, mas a gente tem que fazer todos os cenários, seja em relação a custo de obra e seja em relação a aproveitamento pós-obra. Então tá aí, o VP geral do Vasco da Gama falando sobre essa situação da reforma de São Januário, né? Afinal de tudo, a gente tá ansioso para essa reforma acontecer. A gente vê que realmente a gente ama o São Januário como ele tá hoje, mas a gente sabe que precisa da reforma, né? Esse é um fato que não tem como a gente tirar da nossa cabeça. O Vasco da Gama ele precisa reformar o seu estádio. O São Januário hoje não suporta a torcida do Vasco, né? A gente deu exemplo propriamente do jogo da Copa do Brasil ano passado. Nas semifinais da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, teve mais de 150 mil pessoas na fila para comprar o ingresso, né? Então você vê o tamanho da torcida do Vasco e realmente o São Januário hoje ele não tem capacidade para suportar a torcida do Vasco. E a gente tendo um estádio com mais capacidade, né, 47 ou 57 mil pessoas, a renda do clube vai aumentar, vai dar para fazer shows, né, que é algo que ali que ajuda financeiramente o clube. Então, cara, seria muito importante. E a gente tá ansioso para essa reforma acontecer e o Renato Brito acabou falando, explicando um pouco sobre essa situação aí da reforma de São Januário. Em tese, provavelmente deve acontecer essas 47 mil pessoas de capacidade, né? Caso o terreno ali, né, tudo ali em volta, dê para fazer 57 mil pessoas, eles vão colocar o processo ali, né, o plano em 57 mil. Depende muito dessa situação, beleza? Então é informação importante pra gente poder falar, né, sobre essa situação aí da reforma de São Januário, porque é um assunto aí também que a gente tá escutando desde muito tempo e não acontece, não tá indo pra frente, não parecia tá indo pra frente. Afinal de tudo, o processo tá indo pra frente, a Vasco TV tava postando alguns vídeos falando sobre a reforma e tudo mais, beleza? Bom, uma outra informação, pessoal, é sobre o Corujão Vascaíno, que trouxe uma informação que é a seguinte, né? No dia de ontem, dia 3 de setembro, o Corujão Vascaíno trouxe a informação de que o Vasco, ele tá monitorando, tá? E tem conversas com alguns zagueiros que jogam na Série B e também tem experiente que estava na Série C, tá? Para compor o elenco. Ok, o Vasco nessa janela de transferência, ele contratou 2 zagueiros. Robert e Renan para chegar e ser titular no lado esquerdo, apesar que o Lucas Freitas está jogando bem também, mas no lado direito era uma necessidade até porque o João Vitor saiu. E aí o Vasco contratou o Carlos Cuesta. No lado esquerdo da zaga tem Robert e Renan e Lucas Freitas, os dois vão brigar pela titularidade. Já no lado direito só tem somente o Carlos Cuesta. E aí o Vasco está buscando algum outro zagueiro para compor elenco. E aí talvez surgindo alguma oportunidade na Série B, de um jogador que se destaque para compor elenco, para ser um reserva do Carlos Cuesta, o Vasco não deve trazer, né? Se surgir alguma oportunidade, o Vasco deve buscar. E aí, segundo informações do Erivelton Tubarão Vascaíno, nas suas redes sociais, colocou o seguinte: na mira do Admar, Vasco observa Messias, tá? Zagueiro do Goiás de 30 anos de idade, zaga central, pé direito e 500 mil euros. A janela nacional, 10/3 a 11/4/2025. Em breve, mais novidades sobre o Vasco da Gama. Então o Erivelto trouxe essa informação aqui de que o Vasco tá observando a situação do zagueiro Messias, que joga no Goiás, tem passagens pelo Santos e tudo mais. Eu não sei se você, torcedor vascaíno, conhece, mas vamos lá. Pra quem não conhece o jogador, vamos lá aos números do Messias, né? Vamos procurar saber um pouco em relação a isso. Vamos lá, Messias, zagueiro de 30 anos de idade, nasceu na cidade de São Mateus, né? Ele é brasileiro, tem 1,91 de altura. A galera tava reclamando bastante, né, sobre o tamanho dos zagueiros que o Vasco contratou. O Vasco contratou o Cuesta, que tem 1,79, e o Lucas Freitas também, do lado esquerdo, ele tem 1,80. Então acaba que a zaga do Vasco, ela continua sendo baixa, vamos dizer, comparada a outros clubes do Brasil, continua sendo baixa.
E aí o Vasco buscando um zagueiro mais alto, que seria esse Messias de 1,91 de altura. É um jogador que tem contrato até o final do ano com o Goiás, então ele já pode assinar um pré-contrato com o Vasco, né, e vir final do ano, mas o Vasco quer o jogador para agora, né? O Vasco quer contratar um zagueiro que chegue para jogar agora, e aí o valor de mercado dele é de 600 mil euros, né? Ele joga tanto pelo lado direito, tanto pelo lado esquerdo, mas aonde ele mais se destaca é pelo lado direito do campo, que é ali para brigar pela titularidade com o Carlos Cuesta, né? Nessa temporada, o Messias de 24 possíveis jogos, ele jogou 19, fez 2 gols e 0 assistências. Na temporada, na Copa Verde, ele fez 4 jogos, 0 gols e 0 assistências. E lá no Campeonato Goiano, ele jogou 14 jogos, 0 gols e 0 assistências, tá? Dando uma olhada no desempenho atual do jogador, tem 37 partidas nessa atual temporada, então tá sendo titular absoluto lá no Goiás. Se eu não me engano, o Goiás tá no Z4 não, tá no G4 da Série B, tá? Se eu não tô enganado, a gente pode dar uma olhada aqui, ó. Série B, classificação. Que ó, o Goiás está em primeiro colocado lá na Série B do Campeonato Brasileiro. Então é interessante e importante a gente saber sobre isso, que ele é titular absoluto lá no Goiás, né? E temporada 23 e 24 do jogador, ele fez 26 jogos, 0 gols e 1 assistência. É um jogador que tem passagem por alguns clubes da Série A, né? Como, por exemplo, ali, né, o Messias tem passagens pelo América Mineiro, que tá na Série B hoje, tem passagem pelo Rio Ave, lá de Portugal, tem passagens pelo Ceará, como eu já falei pra vocês, meu pai torce pro Ceará e pro Vasco, né, porque ele nasceu lá, mas eu acabei assistindo alguns jogos do Messias. O Messias era um bom zagueiro lá no Ceará, um bom zagueiro mesmo, era bastante elogiado. A dupla de zaga do Ceará na época era Messias e Luiz Otávio, se eu não me engano, né, era muito boa a zaga do Ceará. Aí depois disso ele foi pro Santos, do Santos ele foi emprestado ao Goiás, e é onde do Goiás que ele tá hoje, né? Então é importante a gente saber sobre isso. É um zagueiro ali que chegaria no Vasco hoje para brigar talvez pela titularidade com o Carlos Cuesta, que foi recém-contratado pelo Vasco da Gama, o zagueiro colombiano. Eu quero saber a sua opinião, torcedor vascaíno, se você conhece o Messias, não conhece, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Peço perdão também pelo vídeo estar saindo nessa hora, não é um horário normal, né? Então peço perdão por isso, mas tá tendo vídeo aqui no canal, de tarde tem mais outro vídeo pra vocês, então cara, aqui tem vídeo o tempo inteiro, beleza? Então é isso, pessoal, informações sobre o Messias, informações também sobre a reforma de São Januário, né, do Renato Brito, que é o VP geral, segundo VP geral do Vasco da Gama, falando sobre a reforma de São Januário, dando os créditos aí, obviamente, ao podcast Cruz Maltino, que ali entrevistou o Renato Brito, e eu pude trazer aqui pra vocês esse vídeo, pra esclarecer, pra ouvir o que o Renato Brito falou sobre essa situação da reforma de São Januário. Tá logo, tá perto de acontecer, se Deus quiser, essa reforma aí vai sair do papel em breve, né? Então, pessoal, é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se inscreve, deixa o seu like aqui, que é muito importante, ajuda pra caramba. Tem muita gente que só acompanha o vídeo e não deixa o like. Pô, o seu like é muito importante, você clicar no botão de hypar também ajuda pra caramba o nosso conteúdo, beleza? Ainda mais nessa data FIFA, que é uma data FIFA bem chata particularmente, eu sinto, por mais que o Vasco faz a gente passar raiva, eu sinto saudade do nosso Vasco da Gama em campo, beleza? Então é isso, pessoal, abraço a todos, fiquem todos com Deus, saudações vascaínas, abraço, tamo junto, é nóis, até daqui a pouco no nosso próximo vídeo, abraço!